Boa tarde, querido ouvinte. Eu me chamo Misael Aragão, sou missionário da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cristino Castro e está começando mais um programa Palavra de Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cristino Castro. A Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Cristino Castro está localizada na rua David Campos, conhecido também como a BR de Cristino Castro. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado, ali na BR. Você avistando o Armazém Eldorado, do lado estará a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em frente também a funerária Pro Família. Você, querido ouvinte, pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram. Você indo no seu Instagram e digitando @IPB Cristino Castro, você encontrará o Instagram da igreja. E o nosso número de WhatsApp é 981 39 9913. Esse é o nosso número de WhatsApp, o nosso contato, onde você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, ligando ou até mesmo mandando um SMS. Eu vou repetir o número do nosso telefone, que também serve como WhatsApp, é DDD 89 e o número é 981 39 9913. Os nossos dias de culto são na quarta-feira e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 6h30 da noite, nós temos o nosso culto solene, o nosso culto noturno. E você é o nosso convidado especial para estar ali, juntamente conosco, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor Deus. No programa Palavra de Vida, todos os dias, todos os programas, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e a explicação do texto que foi lido. E nós estamos lendo atualmente o livro de Gênesis no capítulo 27. Esse será o capítulo de hoje. No último foi o capítulo 26 e hoje nós teremos a leitura do capítulo 27. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você pode estar escutando o nosso programa no horário de 1h30 da tarde, vai até por volta de 2h30 da tarde. E, querido ouvinte, vamos ouvir então um louvor nesse momento, e após o louvor a Deus que nós ouviremos, nós passaremos então para a leitura do texto bíblico. Nesse programa você pode ser abençoado por Deus com hinos, com a leitura da Bíblia, com a explicação do texto lido e também com orações. Então vamos ouvir o louvor a Deus. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens.
e ao justo aprova Deus, mas odeia ao homem mau e aquele que violência faz. Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Vamos então fazer agora a leitura de Gênesis capítulo de número 29. Se você, querido ouvinte, tem uma Bíblia aí na sua casa, no seu lar, pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 29 e acompanhe juntamente conosco a leitura do texto bíblico. Pode ser que sua Bíblia aí tenha algumas diferenças na tradução, como por exemplo as posições das palavras ou até mesmo algumas palavras sendo trocadas por sinônimos. Essa diferença de palavras e de posições, ela se dá por conta da tradução da Bíblia. Entretanto, embora as palavras e posições sejam distintas, o texto ele tem o mesmo sentido. Todas as Bíblias possuem o mesmo sentido no texto. Então, querido ouvinte, eu estarei lendo da tradução Ara Almeida, Revista e Atualizada. Gênesis capítulo 29 diz assim: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, o beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem.
Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amém, queridos ouvintes, nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 29, nós então ouviremos um louvor a Deus, mais um louvor a Deus, e após esse louvor nós voltaremos com a explicação do texto bíblico. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é.
Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. O texto de Gênesis capítulo 29, ele dá continuidade à fuga de Jacó da presença de Esaú. Jacó, ele havia enganado seu pai Isaac, roubado ali a primogênita, a bênção de Esaú, na verdade, não é? E enganou a Isaac, enganou a Esaú com a ajuda de sua mãe. E agora ele vai para a terra dos familiares da mãe dele, para de lá ele pegar mulher. Enquanto Esaú havia pegado para si mulheres da região em que eles habitavam, Jacó, ele parte uma espécie de fuga e também para encontrar uma mulher na terra de Labão. Jacó, então, ele vai no caminho, né? Ele foi à terra do povo do Oriente. Então aqui nós temos mais uma vez um movimento típico de Gênesis, alguém que vai para o Oriente, não é? Que geralmente simboliza ir para mais longe da presença de Deus. E nessa caminhada aí de Jacó, ele tem que voltar ao Oriente para de lá pegar uma mulher. E depois ele teria que voltar para o Ocidente. Então ele vai para o Oriente. E o texto diz que na jornada dele, ele vê um poço no campo. E junto daquele poço haviam 3 rebanhos de ovelhas deitados junto ali do poço. E aquele poço em que aqueles rebanhos estavam deitados ali, ele era o poço em que bebiam os rebanhos. E sobre o poço também havia uma grande pedra que estava tapando ali a boca do poço. E naquela localidade ajuntavam-se os rebanhos, os pastores, e aí quando estavam ali reunidos os rebanhos pastores, eles removiam a pedra que tapava o poço e davam de beber às ovelhas. E depois eles voltavam então com as ovelhas para os pastos, para os devidos lugares. E aí Jacó chega, vê ali aqueles 3 rebanhos deitados, com alguns homens ali, e ele pergunta para os homens, né? De onde vocês são?
E os homens respondem: olha, nós estamos lá na terra de Harã, que era exatamente a terra em que Jacó procurava, né? E aí Jacó perguntou se eles conheciam Labão. E eles responderam que conheciam sim Labão, né? E aí Jacó pergunta se Labão estava bem com ele, como era que ele ia. E eles responderam que sim, Labão estava bem. E no momento em que eles conversavam, Raquel, que era filha de Labão, ela estava vindo com as ovelhas. E aí eles viram e disseram: olha ali, está ali Raquel, né? Vindo com as ovelhas. Aí Jacó diz que ainda era dia e que não era tempo de recolher os rebanhos, só deveria ser recolhido durante a noite. E eles então deviam ir para o campo para apacentá-las elas. Só que eles disseram que não podiam fazer aquilo, porque tinham que juntar primeiro todos os rebanhos para remover a pedra e dar de beber às ovelhas. E depois sim eles iriam apacentá-las, né? E quando eles conversavam ali ainda, Raquel chega com as ovelhas do pai dela, porque Raquel ela era pastora de ovelhas. É interessante aqui que o termo pastor, né, ele é utilizado para aquele que cuida de ovelhas. Então a profissão de pastor, ela sempre existiu. Hoje o pastor ele é conhecido como o religioso, como aquele indivíduo que é responsável por uma igreja, que toma de conta de uma igreja, né? Que oficialmente falando, esse indivíduo seria um presbítero, né? O pastor religioso seria um presbítero. No mundo existe outra espécie de pastor, que é o pastor que cuida de ovelhas. Aquele indivíduo que trabalha com ovelhas, ele é chamado de pastor. E os presbíteros, né, que são aqueles indivíduos que cuidam de igreja em nossos dias, eles são chamados de pastores em analogia, no sentido figurado. Porque assim como os crentes são chamados de ovelhas, e aquele que cuida de ovelhas é pastor, e o presbítero cuida de crentes, então deu-se o nome ao presbítero também de pastor. Entretanto, aqui no texto bíblico de Gênesis, o Moisés, o autor do texto, ele não quer se referir aqui a pastor como alguém que cuida de crentes, mas como alguém que cuida de ovelhas. Ele está falando aqui da profissão do pastor e não do termo sendo utilizado dentro da religiosidade. E então aqueles pastores ali, eles eram pastores, não porque eles eram servos de Deus, mas porque eles cuidavam de ovelhas. E Raquel, ela é chamada de pastora porque ela também cuidava de ovelhas. Essa era o trabalho dela, esse era o trabalho dela. Entretanto, não existe presbítera, não existe pastora religiosa na Bíblia, né? A Bíblia não permite que existam pastoras. Todas aquelas que se denominam pastoras, elas estão indo contra a Bíblia e contra a ordem do próprio Jesus Cristo, pois o presbiterato, ele é um ofício separado para apenas algumas pessoas. E dessas algumas pessoas exclui-se em primeiro lugar, logo de cara, dois grupos da humanidade: as crianças e as mulheres. Esses indivíduos não podem ser presbíteros, e dentre o grupo que sobrou, que é o grupo de homens adultos, separa-se aqueles homens que têm o dom, os dons necessários para exercer o presbiterato e que têm os seus dons reconhecidos tanto por eles mesmos como pela igreja. Então, o ofício do presbiterato ele cabe a um grupo limitado e bem delimitado de pessoas. Portanto, não existe pastora. E aqui quando diz que Raquel é pastora, é que ela cuidava de ovelhas e não que ela cuidava de uma igreja de crentes. É importante fazer esse destaque logo aqui de cara. E então Raquel, ela chega lá, e aí Jacó olha para Raquel, ele vê Raquel, que era filha de Labão, Labão que era irmão de sua mãe, e ele também vê lá as ovelhas de Labão, né? E aí ele vê toda aquela cena, a pedra sendo removida do poço, dando de beber ao rebanho de Labão. E aí,
quando é feito isso, Jacó ele dá um beijo em Raquel. E ele ergue a voz e começa a chorar. Provavelmente é que ele deu um beijo no rosto de Raquel. E ele então começa a chorar em voz alta, né? E aí Jacó ele contou a Raquel que ele era parente do pai dela, pois ele era filho de Rebeca. E aí quando Raquel escuta aquilo, ela correu e comunicou imediatamente para Labão. Labão ele ouviu tudo isso que Raquel havia contado para ele sobre as notícias de Jacó. Então, Labão, ouvindo ali que o filho de sua irmã estava ali, o seu sobrinho, né, correu ao encontro dele, abraçou ele, beijou ele, levou ele para casa. E aí Jacó conta a Labão os acontecimentos que ocorreram na sua viagem, aquela escada que ele havia sonhado, não é? E aí Labão disse a ele, ó, de fato, meu filho, você é osso da meu osso, carne da minha carne. E aí Jacó ficou ali pelo espaço de um mês, juntamente com Labão. E aí depois desse período de um mês, Labão disse assim a Jacó, olha meu filho, você é meu parente, e será que você vai me servir de graça? Claro que você não vai me servir de graça, né? Diz aí qual é o teu salário. Diz aí o que tu quer ganhar. Labão diz isso para Jacó. E Labão, ele tinha duas filhas. Ele não tinha só Raquel de filha. Ele tinha Lia, que era a filha mais velha, e Raquel era a filha mais nova de Labão. Lia, ela tinha os olhos baços, provavelmente olhos vesgos aqui. Ela tinha ali uma certa dificuldade no olhar, então ela tinha ali, ela meio que vesga, não é? Como é conhecida e comumente zaroia, né? Que é que muitos chamam assim a pessoa vesga. E Raquel, diferentemente de Lia, ela era formosa de porte e de semblante. Ou seja, tanto de corpo como de rosto, Raquel ela era muito bonita, em contraste com Lia, que não era bonita. É isso que o texto está falando. Uma era bonita e a outra não era, embora fossem irmãs. E Jacó, ele amava quem? Ele amava Raquel, que era a bonita de porte e de semblante. E ele então disse para Labão, Jacó disse assim, olha, já que você mandou dizer meu salário, eu vou dizer. Eu vou trabalhar para ti durante 7 anos e depois desses 7 anos o meu salário vai ser que você me dê Raquel, a sua filha, como esposa. Esse é o salário de Jacó. Naquela época havia um pagamento do dote. Quando o indivíduo ele queria casar com a mulher, ele tinha que pagar ao pai da moça o chamado dote, que era um valor que ele dava ao pai para que o pai desse a filha dele em casamento. Porque a ideia era que criar uma filha, mulher, era algo muito caro. E como sendo algo muito caro, quando essa mulher ela fosse sair de casa, o pai tinha que ser recompensado por tudo que ele gastou, por tudo que ele investiu naquela pessoa. Então, Jacó, o dote aqui de Jacó seria caro, hein? Trabalhar durante 7 anos para se casar com aquela mulher. Então, a gente vê aqui o grande amor de Jacó por Raquel. E aí, Labão, ele responde assim, olha, já que você estabeleceu isso, né? Melhor eu te dê ela por esposa do que eu dar para outro qualquer aí. Então, fica aqui comigo, trabalhe os 7 anos que eu vou te dar. Né? E então, Jacó trabalhou os 7 anos. E o texto diz, o versículo 20, não é? Que Jacó ele trabalha aqueles 7 anos. E os 7 anos para ele pareceram como poucos dias. Porque ele amava muito a Raquel. Então ele amava tanto a Raquel que 7 anos para ele era pouco para conquistar aquela moça. Então a gente vê aqui que Jacó ele realmente amava muito Raquel. E então
o texto ele continua dizendo que Jacó ele disse assim a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela, né? Passado aqueles 7 anos que Jacó trabalhou para Labão, chegou o grande dia dele pegar aquela mulher em casamento. E ele disse: olha, trabalhei os 7 anos, agora eu quero o meu salário. E aí, Labão ele reúne todos os homens do lugar, ele dá um grande banquete, né? Ali uma festa de casamento para Jacó e sua filha. E durante a noite, Labão ele engana a Jacó. Jacó ele já devia ali ter tomado umas, né? Umas a mais. Ele já não estava ali talvez muito bem do juízo, depois de ter tomado umas na grande festa. E Labão então ele conduziu Lia, que era a sua filha mais velha, e entregou a Jacó. De noite, naquela época não existia energia elétrica, era tudo à luz de vela, de tocha, né, de fogo. Então era bem mais dificultoso. Jacó já ali meio embriagado, devia ter tomado umas a mais. A mulher provavelmente com um véu no rosto, né? O fato é que ela chega ali e Jacó ele coabita, né? Ele tem relações sexuais com Lia. E como serva de Lia, porque naquela época os homens casavam, poderiam tanto casar com mais de uma mulher, como também a mulher que eles casavam, elas possuíam algumas servas que serviam também como uma espécie de mulher para o marido delas. Então, como serva de Lia, ele deu a Zilpa, né? Uma das suas servas, que deu a Lia como sua serva, que serviria também ali para Jacó ter relacionamentos com ela, né? Era algo estranho, errado e pecaminoso que acontecia antigamente, mas era assim que funcionava. Então, ele coabitou ali com Lia, Jacó, só que quando amanheceu, Jacó ele viu que era Lia, né? Talvez ali Jacó tenha olhado ali nos olhos dela, e quando Jacó olha nos olhos dela e vê que ela não conseguia olhar nos olhos dele, ele disse: essa daqui não é Raquel não, essa daqui é Lia, não é? E aí Jacó disse para Labão: olha, o que foi que você fez comigo? Eu te servi por 7 anos, por amor de Raquel, mas você veio e me enganou. Você não me deu Raquel, você me deu Lia, você não cumpriu aquilo que havia prometido. E aí Labão respondeu assim: olha, não se faz assim a nossa terra, dá-se-á a mais nova antes da primogênita. Labão está dizendo assim: olha meu filho, aqui as coisas funcionam assim. A mais velha casa primeiro, a mais nova casa depois. Não tem esse negócio aqui de a mais nova casa antes da mais velha. Então, se você quiser, vai ser Lia, né? Só que Labão, ele enganou. Ele enganou a Jacó e Jacó aqui está pagando, porque Jacó, no capítulo anterior, ele enganou todo mundo, né? Ele enganou Esaú, ele enganou Isaac, e agora, meu amigo, o enganador está sendo enganado. Enganado pelo tio dele, por Labão. Labão aqui passou a perna nele, né? E é interessante que quando a gente lê lá entre o trato de Jacó com Labão, Jacó ele põe a proposta, mas Labão ele não diz se concorda com a proposta, né? Ele só diz assim: olha, é melhor que eu te dê ela do que eu dar ela para outro homem. Então fica aqui comigo, né? Ele não falou assim: tá certo, depois de 7 anos do Raquel. Não. Ele apenas disse que era melhor dar a Raquel para ele do que para outro homem, né? Então Labão ali ele já estava desde o início com más intenções com respeito a Jacó. E aí Labão então diz: mas já que tu quer casar com Raquel, né? Então trabalha mais 7 anos para mim. Se tu trabalhar mais 7 anos para mim, eu vou te dar Raquel. Agora sim ele diz claramente, né, que depois dos 7 anos ele daria Raquel para Jacó. E aí Jacó concorda, né, muito corajoso, porque eu teria minhas dúvidas se eu teria concordado com essa proposta aqui, hein?
Porque quem garantiria que Labão não tinha mais um plano mirabolante aqui para enganar Jacó? Mas Jacó, ele amava Raquel, ele não viu outra solução. E ele então trabalha mais 7 anos ali, somando 14 anos ele trabalhou para o tio dele, Labão. E ele trabalha aqueles 7 anos. E quando termina os 7 anos, ele vai lá, cobra Labão, cadê Raquel? E Labão então dá Raquel para ele como esposa. E como serva de Raquel, ele deu a uma mulher chamada Bila, enquanto a de Lia se chamava Zilpa, a de Raquel se chamava Bila, né? E então Jacó e Rebeca, aliás, e Raquel, né? Rebeca era mãe de Jacó, Raquel era a esposa de Jacó, né? Então Jacó e Raquel coabitaram e Jacó, ele amava muito mais a Raquel do que ele amava a Lia, é óbvio. Foi por ela que ele trabalhou 14 anos, né? E continuou servindo a Labão por outros 7 anos, né? Então ele, após casar, ainda continua ainda trabalhando para Labão. E aí, o Senhor, ele viu, né? Deus, ele vê que Lia era desprezada. Então, por Lia ser desprezada, Deus não a desprezou. Deus a fez ela ser fecunda. Ou seja, fez ela com que ela tivesse filhos e filhas, né? Já Raquel, que era amada de Jacó, ela era estéril. Aqui se repete aqui o problema que aconteceu com Abraão, que possuía Sara, a mulher estéril. Se repete o problema que aconteceu com Isaac, que tinha a Rebeca estéril. E aqui Jacó também tem uma mulher estéril, que era Raquel. Enquanto que Lia, Deus a fez fecunda. E Lia, ela passa a dar à luz a filhos, né? O primeiro ela chama Rúben. E ela dá esse nome porque ela diz que o Senhor atendeu a aflição dela. Ela estava muito aflita porque era desprezada, imagine você, não é? Porque Lia, ela viveu a sua vida toda na sombra de sua irmã. Na sombra de sua irmã muito bonita. Elas eram irmãs, uma bonita e outra que não era bonita. Então, é aquele tipo de situação em que as pessoas olhavam para ambas, né? E quando viam Rebeca, elas diziam assim, olha, mas que mulher bonita, essa mulher é muito bonita, olha que menina bonita. E aí, quando eles olhavam para Lia, não é? Eles fechavam a boca, não falavam nada. Era mais ou menos esse tipo de situação que Lia viveu toda a sua vida, né? Sempre vivendo às sombras de uma irmã muito bonita e ela desprezada. E aí ela diz que o Senhor ouviu a aflição dela, atendeu a aflição dela. E ela põe então o nome de Rúben. E ela acha que aquele filho que ela teve faria com que Jacó a amasse. Ela diz, por isso agora me amará meu marido. Mas isso é falso. Filhos não fazem um pai amar mais a mãe. Não faz. Né? Se ele não amava ela, não seria por causa de Rúben que ele passaria a amar mais ela. Né? E aí ela concebe mais uma vez, né? Ela dá uma luz a um segundo filho e ela diz assim, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. O que ela disse foi o seguinte, ela botou o nome dele de Simeão por quê? Porque ela disse que Deus sabia que ela era desprezada por causa de Raquel. Então ela põe o nome de Simeão. E aí, outra vez, Lia, ela dá a luz. E agora, a esse filho, ela diz o seguinte, agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei a luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Ela acha, então, que agora, após ela ter Levi, o seu terceiro filho, agora sim Jacó iria amar mais ela. Agora sim, com um não.
não foi possível. Com 2 não, mas com 3 ela achava que Jacó iria sim amá-la mais. E ela põe o nome de Levi. E só que Levi, né, também não foi suficiente para que Jacó amasse mais. E aí no verso de número 35, que é o último verso do capítulo, diz assim: de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. E aqui, finalmente, no 4º filho, Lia vai entender que ela tem que louvar não a homens, não ao marido, mas ela vai louvar ao Senhor. Ela diz: das outras vezes eu estava com a cabeça no meu relacionamento com Jacó. Agora não. Agora o foco vai ser no meu relacionamento com Cristo. Ela diz: desta vez eu vou louvar. Eu vou louvar a quem? A Yahvé. É o Deus do pacto. E ela põe o nome no filho dela de Judá. Judá, que daria ali início, né, à chamada tribo de Judá, de onde iria vir Davi, de onde iria vir o próprio Jesus Cristo, que é conhecido como Leão da tribo de Judá, de onde iria provir também o termo judeus. Então, desta vez, Lia faz correto. Ela louva ao Senhor. Ela louva a Deus e põe o nome do filho dela de Judá. E aqui nesse capítulo nós aprendemos muitas coisas interessantes. A primeira delas, não é? É o quanto Jacó amava Raquel. Era um amor muito grande. Era um amor que ele serviu anos e anos para tê-la como esposa. E talvez você fique aí pensando: nossa, como é bom para Raquel ser tão amada, né? Talvez você até pense: nossa, eu queria que meu cônjuge me amasse tanto assim como Raquel ama. Aliás, como Jacó amava Raquel. Ou talvez você até pense, né? Por que ninguém me ama como Jacó amava Raquel? Por que, não é? Que eu solteira não encontro um homem como Jacó que me ame a ponto de trabalhar anos e anos por mim. E a gente vê aqui que é grande o amor de Jacó por Raquel. Mas a gente vê aqui em contrapartida também não somente o privilégio de Raquel ser amada por Jacó, mas também a tristeza de Lia, não é? De não ser amada por Jacó. A tristeza de Lia porque ela era a desprezada. Ela não tinha alguém que trabalhasse por ela tantos e tantos anos como trabalhou Jacó por Raquel. Ela não tinha alguém que amasse como Jacó amava a Raquel. Não é? Então a gente vê os dois lados da moeda. E a gente vê também, não é, a covardia de Labão enganando Jacó. E Jacó pagando pelos seus erros na mesma moeda, porque ele havia enganado os outros e agora ele, Jacó, é que é enganado. E Jacó era o espertinho. Jacó era aquele cara que é o enganador. Ele engana mesmo com facilidade as pessoas. E dessa vez ele estava tão ali focado em Raquel que ele foi facilmente enganado por Labão. Entretanto, queridos ouvintes, embora Lia seja desprezada, ela recebeu um amor muito maior do que o amor que Jacó poderia dar a ela. Embora Lia ela não fosse tão amada quanto Raquel, ela recebe um carinho de alguém muito maior do que Jacó. Ela recebe o amor incondicional de Deus. Deus não desprezou Lia, Deus amou a Lia. Deus viu a aflição dela e respondeu. Então ela consegue um amor muito maior
do que qualquer homem poderia dar para ela aqui na terra. Ela consegue o único amor perfeito, o amor verdadeiro, o único amor que realmente importa para todos nós. Porque você pode ter o amor de todas as pessoas do mundo, mas se você não tem o amor de Deus por você, então você está perdido. E de nada vale o amor dos homens. Então saiba de uma coisa, que embora as pessoas não possam te amar segundo a sua própria concepção, saiba que o amor de Deus é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. Saiba que nós amamos a Deus em resposta ao amor dele por nós primeiro. Ele nos ama primeiro, para que depois nós possamos amá-lo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E saiba também de uma coisa, você pode até ser como Raquel, ter alguma pessoa que te ame tanto ao ponto que Jacó amava Raquel. Entretanto, saiba que o amor dessa pessoa por você não é suficiente. Saiba que não é um amor perfeito. Saiba que o único amor perfeito que existe é o amor de Deus. Que nele existe um amor muito maior do que em qualquer outra pessoa. E que em lugar nenhum, nada e nem ninguém pode lhe proporcionar o amor que Deus proporciona aos seus filhos. Então, querido ouvinte, eu gostaria nesse momento de fazer uma oração por você, por sua casa, por sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero nesse momento te pedir pelos ouvintes dessa rádio, por aquelas pessoas, Senhor, que sentem-se amadas, que são pessoas queridas pelo seu cônjuge, ou por outras pessoas até, pai, mãe, irmãos. Faça com que essas pessoas entendam que, embora as pessoas à sua volta hajam com muito carinho, paixão por elas, faça com que essas pessoas entendam que esse amor demonstrado pelas outras pessoas em sua volta não é um amor suficiente, não é um amor perfeito, não é a coisa que mais importa no mundo, pois o amor que mais importa no mundo está em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro amor. O amor verdadeiro está em Deus. E a prova de que Deus nos amou, ela é manifesta no fato dele ter dado o seu único filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ó Senhor, também eu quero te pedir por aquelas pessoas que são desprezadas, que sentem-se que ninguém gosta delas, que sentem-se negadas por homens aqui na terra, que não conseguem um marido, que não conseguem alguém que realmente as ama. Faça elas entenderem que há um amor verdadeiro escondido em Deus. Lá está o amor verdadeiro. Lá está todo o amor que elas precisam do mundo. Lá está a coisa mais importante do mundo. Porque Deus, Ele é amor. Ó Senhor, que as pessoas possam entender isso, assim nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte. Está acabando aqui mais um programa Palavra de Vida, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria, querido ouvinte, de passar a você novamente as informações sobre a nossa igreja, né? Primeiramente, eu me chamo Misael Aragão, eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, né? Missionário servindo a Deus aqui como obreiro na Igreja Presbiteriana em Cristino Castro. E você, querido ouvinte, é o nosso convidado especial para estar presente conosco nas nossas reuniões, não é? Você pode entrar em contato conosco para várias coisas. Você pode entrar em contato conosco para pedir
que coloquemos, não é, os seus motivos de oração, para que a gente possa estar orando por você, pela sua vida. Você pode entrar em contato conosco para tirar uma dúvida a respeito da Bíblia que você tem, de religião em geral. Você pode entrar em contato conosco e pedir para que a gente realize um culto no seu lar. Você pode entrar em contato conosco para pedir que eu faça uma visita à sua casa, conheça você, sua família, né? Leve uma palavra até a sua casa. Então você pode entrar em contato conosco para várias coisas. E as formas como você pode falar conosco são variadas. Você pode falar conosco indo às nossas reuniões regulares, que funcionam em 2 dias na semana, na quarta e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, nós temos o nosso culto. E a igreja ela fica localizada na BR de Cristino Castro, né? Que é conhecida também como a Rua David Campos. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado. Vendo o Armazém Eldorado, bem do lado você vai ver uma placa verde, que é a placa da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Fica em frente à funerária Pro Família. Então você pode estar em contato conosco nas nossas reuniões regulares, né? E também, geralmente, durante a terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã, eu sempre estou lá no templo. Então, você passando lá na frente, nesses dias de manhã, você pode entrar, conversar e bater um papo juntamente comigo. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. O nosso Instagram é @IPBCristinoCastro, né? @IPBCristinoCastro. Você pode estar nos seguindo lá, mandando a sua mensagem ali no direct do Instagram. E você também pode entrar em contato conosco ligando para o nosso número de telefone. Você pode tanto ligar, como mandar SMS, como mandar também um WhatsApp. O nosso número de telefone, né, que é o mesmo WhatsApp, ele possui o DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Eu vou repetir o número para que você anote. O nosso número de WhatsApp e de telefone celular possui DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Então, querido ouvinte, fica aqui o nosso convite. Seria um grande privilégio, um imenso prazer poder receber você e suas famílias nas nossas reuniões regulares. Os nossos cultos são na quarta-feira, reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, o nosso culto noturno. O nosso programa vai ficando por aqui, querido ouvinte. Que Deus abençoe você e sua família. E espero ter um compromisso com você amanhã, né? Às 1h30 da tarde, né? Nosso programa é todo dia, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Até logo, querido ouvinte, que Deus abençoe você e sua família.